Meu amigo vascaíno, Vasco eliminado do campeonato estadual. Vamos ter aí 20 dias sem jogo do Vasco da Gama. Vasco que só retorna a campo no dia 30 de março para poder jogar contra o Santos. E algumas coisas deverão ser feitas aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, para que o Vasco da Gama não venha pagar mico. A gente vai falar muito aqui sobre alguns profissionais que estão trabalhando no Vasco, que não possuem condição. A gente vai criticar a atitude de alguns atletas aí do elenco do Vasco da Gama. Ontem a gente estava fazendo live aqui na parte da noite e tinha jogador na Sapucaí, no desfile das campeões. E o seguinte, a gente vai cobrar uma postura aqui da diretoria do Vasco com relação a essa situação do VAR. O Vasco foi prejudicado? Foi. Inclusive, ontem o Simon falou sobre isso. O Vasco foi prejudicado? Ok, tá. Mas, além de vir a público para chorar, quais são as medidas que o Vasco vai tomar, Pedrinho? A gente vai questionar. Então, peço a você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever aí no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa, tá? E as críticas que a gente vai fazer aqui são críticas construtivas para a melhoria do Vasco da Gama. Seguinte, ontem o Flamengo venceu o jogo. Está muito claro que a parte física dos atletas do Vasco da Gama não está em dia, a preparação física segue errado. E aqui eu não estou falando só de Paí e de Coutinho, não. Estou falando de outros jogadores do Vasco da Gama que não conseguem jogar 90 minutos. A gente tem falado, tem se tornado clichê, questionado muito a diretoria, por que o preparador físico do Vasco continua? Por quê? Qual é o mistério por detrás disso aí? Porque quando a gente não consegue equilibrar taticamente, tecnicamente, a gente tem que se sobrepor na vontade, na parte física. E nem isso o Vasco está conseguindo fazer. Outra situação que tem que ser muito questionada é o planejamento do Vasco da Gama. Marcelo Santana, para cada 10 contratações que ele faz, 8 são contratações que não estão no nível do Vasco da Gama. O Marcelo Santana e o Carille não falam a mesma língua. Eu duvido que o Carille tenha pedido o Lloyd. Eu duvido que o Carille falou assim, eu quero o Lloyd. Isso tem que colocar na responsabilidade aí de quem está contratando, porque é o seguinte, até aqui, olha as contratações da era Marcelo Santana. Vamos lá. Alex Teixeira, Souza, Coutinho, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, Jean David. Isso foi ano passado. Tá? Com a conveniência do Pegrim. Esse ano, Daniel Fusato, Lucas Freitas, Oliveira, Maurício Lemos, Tietê. Aí chegou esses 3 reforços aí, que eu não vou fazer crítica desses 3 jogadores. O Vasco foi o único clube no Brasil que fez isso, e deu reforço na véspera de um jogo importante para o treinador e disse, se vira,
bota os caras para poder jogar. Mas esse trabalho do Marcelo Santana tem que ser muito questionado. Amanhã está chegando aqui no Rio de Janeiro mais um jogador para ser reserva, que é o Palácio, que não vai resolver o problema do Vasco. Então, o trabalho do Marcelo Santana é muito fraco, a gente tem que questionar aqui a permanência dele. Tudo isso é feito com a conveniência do Felipe, que a gente não sabe por que está no Vasco, e com a canetada do Pedrinho, que passa por ele. Outra situação, o time do Vasco é fraco? É, mas o Vasco já teve times piores. A gente vai aí para 2 meses e meio de trabalho do Carille, que o Carille tinha que estar mostrando mais. O Vasco não tem uma jogada. O time é fraco, mas o Carille é ruim. Não é treinador para o Vasco. Ontem, o cara teve a oportunidade de fazer 5 substituições no time. 5 substituições no time. Ele tirou o Coutinho, tá? Botou o Bravo Lloyd, tirou o Nuno da ponta para botar para o meio, a gente perdeu jogada de lado de campo. Aí ele, com 18 minutos, tira o Nuno para colocar o Paê. Aí ele só coloca o Jean, perdão, ele só coloca o Garré com 31 minutos de jogo. E para completar, ele tira o Paulinho e bota o Cocão. O Cocão vai resolver o quê? E ele tinha opções no banco. Ele tinha opções no banco para tentar fazer alguma coisa. Ele tinha o Jair, e tinha aí o Garré. Tinha opção. O Carille é fraco. É fraco. É fraco. O Felipe Luiz, embora o time dele seja melhor, certo? Os 3 jogos ele deu um nó tático, técnico, no Carille. O Vasco jogou esse ano, que o Vasco perdeu para o Flamengo. Aí a gente também tem que criticar aqui a postura de alguns jogadores, tá? Que para mim não dá para Coutinho e não dá, não adianta ficar romantizando. Ah, que Coutinho é cria. Irmão, chega em jogo pesado, ele não consegue acompanhar a vitalidade dos outros atletas. Contra o Fluminense, lá em Brasília, ele também deixou o jogo no primeiro tempo. Jogo que exige mais fisicamente, ele não consegue entregar. Ah, Laureano, mas foi bem contra o Nova Iguaçu. Beleza. Agora, jogo que a gente tem que jogar melhor fisicamente, esquece. Porque não consegue contribuir. Outro é o seu Paê. O Paê e o Maxime Domingues, ontem, isso é falta de respeito. Os dois estavam lá na Sapucaí, e sem essa de falar assim, mas que estava na hora vaga, estava na hora de lazer. Não, tem que ter respeito com o luto do torcedor. Vasco acabou de ser eliminado no campeonato estadual. Os caras não tem que ficar indo para lá para beber, dar risinho e ficar jogando conversa fora. E a gente não vê a diretoria do Vasco tomando nenhuma postura com relação a isso, pelo menos 10h30 da manhã. E tem que ser cobrado. Situação do VAR. Olha como é a situação. Pedrinho ontem fez uma coisa que eu tenho pedido a ele para poder fazer. Vir a público para poder reclamar. Expor. Vem cá. Há um consenso geral que o Vasco foi roubado ontem, não foi? Eu não vi você falando que vai no STJD para impugnar a partida. Por que você não vai no STJD? Não vi você falando que vai à FERJ. Só reclama de um árbitro aí que todo ano rouba o Vasco, é o mesmo, de todos os anos, que vocês assinaram no arbitral, vocês escolheram um árbitro juntamente com o Flamengo no arbitral. Vocês deram aval para que esse árbitro, não foi a FERJ que escolheu, não, foi o Vasco com o Flamengo que escolheu o árbitro. Em arbitral, em consenso.
e o VAR também. Aí você tem que explicar também por que todo ano, por que esse árbitro, o VAR, roubou o Vasco, e vocês dão aval. Vocês dão deferimento para esse cara apitar jogo do Vasco, irmão. Porque dá a impressão que é choro, dá a impressão que está jogando para a galera. Será que se o Vasco tivesse ganhado ontem, a gente estaria reclamando do VAR hoje? Será? A gente tem que parar para poder pensar nisso. E outra coisa, tá? Me coloque aí. O Simon ontem falou, se o Vasco está se sentindo prejudicado, o Vasco tem que ir no STJD, buscar os seus direitos. Não ficar chorando na televisão. Vai ser adotada alguma medida para impugnar o jogo ou para se punir o árbitro? Vamos ver se o Pedrinho responde. Porque ontem um monte de jornalista lá não teve coragem de perguntar isso. Você vai no STJD? Você está reclamando aqui, não vai resolver. Você vai pedir o afastamento desse árbitro? Chegar no Campeonato Brasileiro, vai ser o mesmo árbitro que vai apitar Vasco e Flamengo. E foi o mesmo árbitro que tinha apitado o outro jogo da Taça Guanabara, que apitou Vasco, Fluminense. Então, meu irmão, tá feio. Então tá aqui o desabafo, né, de um torcedor do Vasco que está sofrendo, porque a humilhação, a chacota está muito grande. Se não mudar, vai ter 20 dias para poder mudar. Irmão, se não mudar, vai passar vergonha. Vai passar vergonha no brasileiro. Escuta só. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.